E continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre medidores elétricos. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês já conhecem, obviamente, o Thiago já levou várias vezes para a gente isso em sala de aula, ou não fui eu. Alguém levou multímetro, galera. Aqui eu tenho um voltímetro e tenho um multímetro, tipo de galvanômetro. Então, nós vamos falar sobre o multímetro. O que é um multímetro, Ana Lídia? Um multímetro, você vê aqui que tem um V e aqui tem um A. Aqui para o lado, eu não vou aqui explicar a vocês como funciona essa máquina, como ela foi montada, mas eu sei como ela tem que ser colocada num circuito para medir o que a gente quer medir. Desse lado, eu meço a voltagem. Desse, se eu mudar a fase, eu meço a amperagem. Como que com o mesmo aparelho eu consigo medir os dois? Esse aqui parece ser só um voltímetro. Então, só vamos medir a voltagem. Como, Ana Lídia? Então, vamos lá. Coloquei para vocês o amperímetro. Obviamente, mede a intensidade da amperagem, ou seja, a intensidade da corrente que está passando no meu sistema. Onde a minha corrente vai ser a mesma em todos os pontos, numa associação que seja em série. Então, quando eu tiver que medir a amperagem pelo amperímetro, eu tenho que associar o meu amperímetro em série, para que eu perceba qual é a amperagem do meu sistema, ok? Então, aqui eu tenho um aparelho, o amperímetro vai ser sempre representado num circuito, graficamente, pela letra A, ok, de amperímetro, e eu sei que para eu saber, numa associação, o quanto de a corrente está passando ali, eu tenho que atrelar, obviamente, esse meu amperímetro de maneira serial com os outros aparelhos, com os outros componentes do meu circuito, ok? Então, eu tenho realmente que saber aplicar esse amperímetro, eu tenho que aplicar ele de maneira que ele esteja em série com o elemento que eu quero estudar, da parte do circuito que eu quero saber a amperagem, que eu quero entender sobre a amperagem. Então, por exemplo, tem aqui, ó, uma lâmpada, tá? Tá em série, obviamente só tem ela. Então, eu vou colocar aqui o amperímetro para saber o quanto de corrente está chegando aqui nessa lâmpada. Então, para medir a corrente da lâmpada, eu tenho que associar esse amperímetro em série. E aí ele vai me dar a quantidade de ampere, corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que está passando por ali para poder acender essa lâmpada. Ok? E aí, Ana Lídia, o voltímetro? O voltímetro vai medir a voltagem. Como é que, em que tipo de associação, como eu associo, por exemplo, o meu voltímetro para saber qual é a voltagem do meu circuito elétrico? Igual como a gente fez com o amperímetro. O amperímetro tem que ter em série. O voltímetro, a voltagem é a mesma quando eu tenho uma associação em paralelo. Então, eu coloco o meu voltímetro em paralelo, por exemplo, no meu circuito. Por quê? Numa associação em série, cada resistor, por exemplo, ele tem a sua própria voltagem. Numa associação em paralelo, a voltagem é a mesma para todos os resistores quando eles estão associados em paralelo. Então, associei meu voltímetro em paralelo. Pronto, descubro a voltagem do meu circuito. Ok? Tá aí o exemplo. Tem o meu voltímetro, e aí ele vai medir, eu posiciono ele paralelamente, por exemplo, a minha lâmpada, para saber a voltagem, a diferença de potencial que fez com que houvesse energia suficiente para passar carga elétrica em par ordenado, ok? Então tá aí. A representação do voltímetro num circuito vai ser sempre pela letra V, como vocês estão vendo aqui, ó. E galera, eu só vou entender isso quando eu for lá para o meu exercício e associar. Coloco num circuito de resistores, por exemplo, se eu pego meu amperímetro e coloco ele
um único resistor em paralelo, por exemplo, se eu associo o meu amperímetro aqui, só vou saber a corrente. Cadê? Deixa eu colocar em paralelo. Se eu coloco o amperímetro, né, no lugar do voltímetro, eu não vou saber a amperagem que está passando aqui. Por mais que o meu multímetro tem uma resistência interna quase que nula, eu não vou descobrir realmente a corrente que vai estar passando ali, se eu associar ele em paralelo. Por isso que tem que associar um perímetro em série e voltímetro em paralelo, para saber exatamente o quanto de corrente tá, o quanto de corrente ou de voltagem tem no meu circuito. E é simples assim, ok? Chegamos aqui até o fim da matéria. Então, nós entendemos sobre medidores elétricos. Eu posso fazer outros tipos de medições, Ana? Eu descubro mais o quê? Eu consigo descobrir... Tem como descobrir potência? Tem como descobrir outros tipos de comportamento elétrico? Tem. Mas agora, como a gente está vendo circuitos simples, o que a gente tem que entender é sobre o multímetro, que tem a parte que mede ampere e mede e mede voltagem. Para eu medir, eu tenho que colocar certamente o meu amperímetro em série e meu voltímetro em paralelo, para descobrir na associação do sistema, né, do circuito, tanto a amperagem quanto a voltagem, tá bom? Estou repetindo várias vezes isso, sabe por quê? Vocês vão encontrar nos probleminhas os amperímetros lá associados em série e associados em paralelo. Você vai resolver a associação normalmente, mas depois você vai ver quanto de corrente passou por ali ou quanto de voltagem está associada àquele trecho, se tiver um voltímetro ou um amperímetro, é bem tranquilo, ok? Bons estudos e muito obrigada, galera.